Já abraçou o travesseiro, tentando encontrar força onde não existia mais nada? Já sentiu o peito apertado, olhando para o teto do quarto e perguntando: Deus, por que dói tanto? Por que eu me sinto tão sozinho? Se um dia você já se sentiu esquecido, rejeitado, pequeno diante da vida, então essa mensagem é para você. Não saia daqui, porque Deus viu todas as suas lágrimas e hoje Ele quer te levantar. Fui a ovelha pisada, a que ninguém via. Eu estava lá, mas ninguém me enxergava. Em todos os cantos, vi olhares distantes, palavras cortantes, rejeição a cada passo. O que se espera de alguém que vive assim? Que continue? Ou que desista, já que a dor parece ser o único caminho? Eu estava ali, nesse abismo silencioso, onde ninguém queria saber como eu estava. Cada respiração minha era um peso, e cada passo, uma luta que ninguém via. Eu nunca fui popular, e quem me conhecia nunca olhou com os olhos da compaixão. Eu era a ovelha perdida, a que estava sempre à margem. Sempre procurava ser forte, mas o que me restava era um coração quebrado. Eles passavam por mim sem nem mesmo notar. E o mais triste era que eu me perguntava se, algum dia, alguém veria meu sofrimento. Sentiriam o que eu sentia? Eu duvidava. A rejeição não é algo que se esconde. Ela dói, mas de uma forma silenciosa. Eu me peguei questionando Deus. Como podia Ele permitir tanto abandono? A sociedade me jogava para o lado, e eu me sentia cada vez mais invisível. A dor era constante, e o vazio que ela deixava em meu peito só aumentava. Não havia lugar para mim. Eu estava apenas existindo, sem propósito, sem valor. Eu via as outras pessoas sendo amadas, sendo aceitas, e me perguntava o que havia de errado comigo. Como alguém pode ser descartado assim? Por quê? Deus, por quê? Eu clamei em silêncio, esperando por algo, por alguém. Mas a resposta parecia demorar. Cada noite que passava era uma noite vazia, sem esperança. Cada manhã eu acordava na mesma solidão. O peso de minha própria vida era insuportável. Havia dias em que eu só queria desaparecer. A vergonha que sentia me consumia. Eu não entendia o motivo de tanto sofrimento. Onde estava a compaixão que todos falavam sobre? Onde estava a misericórdia que eu ouvia nas igrejas? Não havia em nenhum lugar. A dor que eu carregava era algo que ninguém poderia compreender. Eu me afundava mais a cada passo. Eu me sentia rejeitado por todos. As palavras dos outros eram cruéis, e o peso das suas opiniões me esmagava. No fundo, eu sabia que algo dentro de mim estava morrendo. A esperança se tornava cada vez mais distante. Eu tentava me agarrar a qualquer coisa, qualquer fio de esperança que pudesse me salvar, mas parecia que tudo ao meu redor me empurrava para o fundo. A tristeza estava se tornando parte de quem eu era. Eu olhava para os outros e via um brilho nos olhos deles, mas o meu olhar estava vazio, sem direção. Eu me perguntava se algum dia seria capaz de ver a vida de forma diferente, sem tanta dor. O silêncio dentro de mim era ensurdecedor e eu já não sabia mais como pedir ajuda. Não queria mais ser a ovelha rejeitada. Eu queria ser mais. Mas quem me daria essa chance? Às vezes, a dor faz com que a gente se perca. Ela nos desorienta. A cada passo, me sentia mais distante de qualquer possibilidade de felicidade. Olhava para o céu, mas não conseguia encontrar respostas. Onde estava Deus? Será que Ele me via? Será que Ele me ouvia? A solidão me consumia e a esperança parecia uma palavra vazia, sem significado. Eu havia me perdido em mim mesmo. Eu sentia a humilhação e o desprezo em cada olhar que cruzava comigo. Eles me viam como nada, e eu, por tanto tempo, aceitei isso. Aceitei ser a ovelha desprezada, mas a verdade é que eu sentia uma sede de algo mais, algo que ninguém ao meu redor parecia entender.
Eu precisava de algo que preenchesse o vazio. Mas onde eu encontraria isso? Eu havia chegado ao meu limite. O peso de minha própria existência estava me esmagando. Eu me sentia como se estivesse afundando em um mar de rejeição. A dor era constante e a solidão era a única companhia que eu conhecia. Mas em meio a tudo isso, algo dentro de mim ainda acreditava que havia algo mais. Algo que eu ainda não havia descoberto. Eu só não sabia o que era. Foi então que comecei a ouvir algo que nunca imaginei. Uma voz suave no meio do caos. Era Deus? Eu não sabia, mas algo em meu coração começou a se aquecer. A princípio, eu não queria acreditar. Eu estava tão acostumado a ser ignorado, desprezado, que a ideia de ser amado parecia impossível. Mas essa voz me dizia que eu não estava sozinho, que havia um propósito para a minha vida, que eu era mais do que pensava. Eu comecei a questionar tudo o que sabia sobre mim mesmo. Será que Deus me via de verdade? Será que Ele poderia me escolher, mesmo depois de tudo o que eu havia vivido? A rejeição parecia ter se tornado parte da minha identidade, mas essa nova sensação de esperança parecia algo diferente. Algo que eu não estava preparado para aceitar. Mas aos poucos, eu comecei a me abrir para essa ideia. Eu sabia que algo estava mudando, mas a dor ainda estava lá. Eu ainda me sentia perdido, mas algo dentro de mim dizia para não desistir. Mesmo naqueles momentos sombrios, uma luz começava a brilhar. Eu não sabia exatamente o que era, mas sentia que Deus estava me chamando, me escolhendo para algo maior. Algo que eu nunca imaginei que seria possível. Eu era a ovelha perdida, mas talvez, apenas talvez, Ele me encontrasse. O que eu não sabia era que Deus não via as coisas como eu via. Ele não olhava para as marcas da rejeição, não via os meus erros e falhas. Ele olhava para o meu coração, e eu estava começando a entender isso. Ele me via não como um erro, mas como alguém digno do seu amor. A dor que eu sentia ainda estava presente, mas agora eu sabia que ela tinha um propósito. Deus estava me moldando, me preparando para algo maior. Eu comecei a entender que minha rejeição não era o fim da minha história. Ela era apenas o começo de algo extraordinário. Eu não era mais a ovelha perdida. Eu era alguém escolhido, alguém amado. Deus não se esqueceu de mim, mesmo quando eu me esqueci dele. Ele tinha me chamado para algo muito maior, algo que eu nunca imaginei ser possível. Aos poucos, as cicatrizes da minha alma começaram a cicatrizar. Eu percebi que Deus não escolheu os perfeitos, mas os quebrados. Ele não olhou para os meus erros, mas para o meu coração. E foi no momento mais sombrio da minha vida que Ele me escolheu. Hoje, eu vejo a vida de uma forma diferente. O sofrimento ainda faz parte da jornada, mas eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Ele me escolheu, mesmo quando eu não acreditava em mim mesmo. Ele me deu uma nova esperança, uma nova chance de recomeçar. Eu já não sou mais o rejeitado. Eu sou a ovelha amada, escolhida por Deus. Ele me levantou quando eu estava caído. Ele me deu um propósito quando eu achava que minha vida não tinha valor. E agora, eu sei que tudo o que passei me levou até aqui, para entender que Deus nunca desistiu de mim. A verdade é que a rejeição que eu senti não define quem eu sou. Deus me deu uma nova identidade. Ele me viu quando ninguém mais me viu. Ele me escolheu quando eu achava que não merecia ser escolhido. E Ele tem planos maravilhosos para a minha vida. Deus me escolheu, não porque eu fosse perfeito, mas porque Ele sabia do meu potencial. Ele sabia que, no fundo, eu poderia ser mais do que a dor e a rejeição que eu carregava. Ele me chamou para viver algo extraordinário, para ser uma luz no meio das trevas. Se você está se sentindo rejeitado, desprezado, como se ninguém visse seu sofrimento,
Saiba que Deus está vendo. Ele nunca deixou de olhar para você. Você é mais do que os outros dizem. Você é a ovelha amada, escolhida por Deus. Eu fui a ovelha pisada, a rejeitada. Mas hoje, sou a escolhida de Deus. Ele me levantou quando eu estava caído. Ele me deu uma nova vida, uma nova chance de ser feliz. Não importa o que você passou, Deus tem um propósito para a sua vida. Você pode ter se sentido abandonado, mas eu te digo, Deus nunca te abandonou. Ele sempre esteve lá, esperando o momento certo para te levantar. Hoje, você é a ovelha escolhida. Hoje, você vai ver o milagre em sua vida. Deus me escolheu, e Ele também escolheu você. A dor que você sente não é o fim. É apenas o começo de uma história maravilhosa, onde Deus vai te usar de maneiras que você nunca imaginou. Você é amado, escolhido, e a sua vida tem um propósito grandioso nas mãos de Deus. Ei, você que está lendo isso agora, talvez esteja carregando dores que ninguém conhece. Talvez você tenha se sentido a ovelha esquecida, rejeitada, humilhada. Eu sei como dói. Mas eu preciso te dizer, Deus não te esqueceu. Mesmo quando o mundo te virou as costas, Ele permaneceu do seu lado, em silêncio, segurando sua mão. Você não é um erro. Você é um milagre que Deus está construindo e ainda vai viver promessas que olhos humanos não conseguem enxergar. Sinta nesse momento o abraço do Pai te alcançando aí onde você está. Deixe essas lágrimas caírem. Não é fraqueza, é cura. Deus está curando feridas antigas, arrancando o desprezo que jogaram sobre você e escrevendo uma nova história. Você não foi rejeitado por Deus. Você foi escolhido. Escolhido para viver aquilo que ninguém acreditava que você viveria. Você é a ovelha que Ele carregou nos braços quando todos te deixaram para trás. Levante seus olhos agora e veja. Há esperança para você. Há um futuro preparado pelas mãos de um Deus que nunca erra. A dor que você sentiu não será em vão. Cada lágrima será transformada em testemunho, e cada humilhação será trocada por honra. Acredite, você é precioso para Deus. Ele te viu no seu pior momento, e ainda assim, Ele te amou com um amor que não muda, que não desiste, que não falha. Hoje eu quero agradecer a Deus, por mim e por você. Porque se estamos aqui, respirando, chorando, sentindo esse amor invadir o nosso peito, é porque Deus ainda tem algo lindo para realizar em nós. Obrigado, meu Deus, por não desistir da gente. Obrigado por nos escolher, mesmo quando o mundo nos rejeitou. Obrigado por nos amar de uma forma tão profunda que nenhuma rejeição pode apagar. Toda a honra, toda a glória e todo o amor sejam para o Senhor.